Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Cláudio Vinícius e eu estou aqui para te dar uma ajudinha em filosofia, que é uma área que eu admiro muito. E hoje nós iremos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, que foi um dos filósofos mais importantes do século XIX. Esse filósofo tão astuto, tão forte, denunciou as amarras do niilismo que a Europa se emergia e mostrou como a gente conseguiria chegar ao além do homem, ao super-homem. Pena que nem muita gente deu ouvido a ele. Nietzsche chegou na época errada. E ele infelizmente partiu na época errada também. Como em seu próprio livro Assim Falou Zaratustra, onde Zaratustra é um sábio que saiu de sua caverna para tentar ensinar as pessoas sobre sabedoria, sobre filosofia. Nietzsche também veio, porém ninguém deu ouvidos tanto a Zaratustra como a Nietzsche, e eles tiveram que voltar à caverna e não tiveram sua mensagem passada, mas os seus escritos foram passados e hoje a gente estuda ele. Hoje Nietzsche é um dos mais importantes filósofos que a gente conhece. Se você fala sobre niilismo, você infinitamente relaciona com Nietzsche, porque Nietzsche denunciou todos esse niilismo que ocorria na Europa, certo? Sem mais delongas, né? Eu gostaria de falar que Nietzsche é um filósofo que eu me interesso bastante. Já tentei ler alguns livros dele, mas eu tive um pouco de dificuldade com a linguagem, certo? Agora que eu tô fazendo essas videoaulas, perdão pelo barulho, essas videoaulas assim, eu vou tentar reler alguns livros para ver se agora eu consigo compreender tamanha sabedoria que Nietzsche colocou em suas obras. Como vocês podem ver, né, na frase de hoje, eu não sou homem, sou dinamite. Nessa frase a gente tem uma das maiores características de Nietzsche. Nietzsche era explosivo. Nietzsche falava tudo que ele queria, falava na lata, na hora, certo? Como se o grande martelo ele quebrava os ídolos antigos, mostrava um novo modo de vida que a gente vai ver hoje, né? Sem enrolação, já fiquei muito tempo nessa página inicial. A gente vai falar sobre principal não, né? Mas um dos principais pensamentos de Nietzsche, que era em relação a uma vida apolínea, uma vida dionísia, né? Sobre Apolo e Dionísio. A gente, na Europa, né? No século XIX, eles viviam uma vida muito apolínea. Até hoje a gente ainda tem esse pensamento que é a vida em busca das perfeições, né? Apolo significa leveza, harmonia, ordem. E a gente persegue essas características sem fim. Mas se a gente persegue tanto a perfeição, a gente acaba se afastando da nossa natureza. Nós somos seres imperfeitos. A nossa natureza é imperfeita. A natureza da mãe natureza é imperfeita, certo? Então, para Nietzsche, a gente tinha que aproveitar mais esses prazeres carnais, essa minha ligação com a terra. A gente tinha que aproveitar a desordem. A gente tinha que aproveitar todo o caos que ocorre dentro da gente, certo? As vontades surgindo, as vontades do mundo, as vontades de tudo, de todos. A gente tinha que aproveitar isso o máximo possível, certo? Só para ficar bem claro, Apolo, leveza, harmonia, perfeição. Se a gente segue Apolo, a gente ignora o nosso mundo. Dionísio, seria a embriaguez, a desordem, o caos, a imperfeição. Se a gente segue Dionísio, a gente tem um mundo mais natural, um mundo mais imperfeito, mas a nossa vida é imperfeita, então bem natural mesmo. Só para ficar claro assim, para ajudar vocês. Platonismo, certo? Os céus começaram a pegar fogo. Platão divide o mundo, estraga tudo que havia de belo aqui em busca do mundo das ideias. Isso vai ser um pensamento de Nietzsche. Não uma frase, mas um pensamento traduzido em uma frase por mim. Quando Platão divide nosso mundo em mundo sensível e mundo inteligível, ele comete o maior dos pecados. Quando ele faz isso, ele invoca o niilismo negativo. Ele ignora o corpo, preserva a alma e assim torna a nossa presença na Terra um mero acontecimento que não tem importância, mas a gente tem sim importância. Mais para frente eu vou falar mais sobre isso.
O que é o niilismo negativo? Certo? A gente tem o niilismo, certo? Que é o que todo mundo conhece. Mas Deleuze, que foi um grande escritor, ele dividiu o niilismo em 4 formas principais. E a gente vai seguir elas para ter um maior compreendimento de como o niilismo é formado. A gente tem o niilismo negativo, o reativo, o passivo e o ativo. Mais pra frente eu vou falar dos outros 3, mas agora a gente fala sobre o negativo. Tá bom. O que era o niilismo negativo? Vou dar um spoiler no próximo slide: cristianismo. No niilismo negativo, a gente seguia esse mundo perfeito, certo? A gente tentava alcançar esse mundo que fica longe dos nossos sentidos, seja procurando o mundo das ideias de Platão ou procurando o Deus do cristianismo, certo? Nietzsche também vai ser um crítico ferrenho do cristianismo e eu vou mostrar isso para vocês. Platão foi influenciado por Heráclito e por Parmeníades. Enquanto Heráclito dizia que o mundo é mutável, aquela famosa frase, né? Quando você entra no rio, você não consegue entrar no mesmo rio 2 vezes, porque o rio mudou, você também mudou, certo? Por quê? Porque tá tudo em mutação, né? No momento que eu entro naquele rio, eu sou uma pessoa. No momento que eu saio, eu sou outra. No momento que eu entro de novo, eu já sou uma terceira pessoa. A gente está em constante mutação, segundo Heráclito. Já Parmenides vai falar que tudo é imutável. O ser é e o não ser não é. Né? Essa frase aí que confunde muita gente. Eu expliquei no nosso primeiro videoaula sobre filósofos da natureza. Mas que tudo é imutável. Platão vai botar esses sentidos nos seus mundos. O mundo sensível para Platão é mutável, tá sempre mudando. Por isso que ele não encontraria a verdade aqui. Já para definição de Parmenides, né, que o mundo é imutável, Platão colocaria no mundo inteligível, ou seja, se nada muda, a verdade não muda, então lá a verdade existe. E é assim que Platão vai querer enxergar a verdade. Mas nós vivemos uma vida pensando em outra, certo? Andamos pelo mundo olhando apenas para o ponto final. Seria a nossa vida aqui apenas uma pequena porta para o mundo imutável de Platão? Quando a gente vê a nossa jornada, o nosso caminho, a nossa vida, a gente imagina só o fim? Ou a gente segue o caminho, aproveitando cada segundo, cada passo que a gente dá até o final? Eu lhes digo, em um caminho, o que importa não é o ponto que você vai chegar, mas o espaço que você vai percorrer. Esse espaço que você vai percorrer são as experiências, é viver a vida nesse mundo sensível. Ponto final pode ser o mundo inteligível de Platão, pode, mas ele não é o mais importante. A gente não tem que se doar completamente para o mundo imutável de Platão ou para o mundo cristão, os céus cristãos, certo? A gente tem que se doar totalmente ao nosso próprio mundo, a esse mundo que a gente vive. Cristianismo. Lembrando aqui que essas críticas são de Nietzsche, né? Nietzsche era um ateu que tinha ferrenhas críticas ao cristianismo. O que eu vou falar aqui é muito do que ele pensa. Então, se você acredita no cristianismo, não se sinta ofendido, é uma linha de pensamento. Aqui nós usamos palavras bem fortes, certo? Mas é para dar um ênfase no nosso próprio filósofo, filósofo da dinamite, da explosão, certo? Então, por favor, se você acredita nisso, mil perdões, mas eu preciso explicar isso para vocês entenderem também as críticas dele ao cristianismo, mesmo que você não concorde. Do que se trata o cristianismo, certo? Seria essa religião apenas um placebo para o enfermo? O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma sociedade doente que busca valores, que não consegue se valorizar. A religião serviria para acabar com isso, porque você se doa totalmente a um Deus benevolente e você para de pensar nisso, porque você segue as regras desse Deus, então você não precisa de regras normais para conseguir viver em uma sociedade, certo? É esse pensamento assim. Deus, com toda a sua intensidade, com toda a sua imensidade, realmente recompensará aqueles que, como ratos sujos, fingem ser bons para acabar uma passagem ao céu? Como assim? Você me pergunta de novo. Nietzsche vai criticar exatamente isso, tanto que uma das frases mais importantes de Nietzsche é: Deus está morto. Não porque necessariamente ele matou Deus, até porque ele era ateu, ele não acreditava que Deus existia. Como é que ele matou algo que não existe?
quando ele diz Deus está morto, ele se refere aos valores cristãos, certo? Quando Deus estava vivo, entre aspas, esses valores ainda existiam. Então, os ratos imundos, as pessoas maléficas, usavam desses valores cristãos, se fingiam de bons, colocavam máscaras, faziam bem ao outro, mas não por eles mesmos. Eles faziam bem ao outro para chegar aos céus, para chegar à sua famosa tentação. Mas no fundo, a gente sabe que muitos deles eram ratos sujos, imundos, imperfeitos. Certo? Ser imperfeito não é um defeito. Muito pelo contrário, é uma qualidade na minha concepção. Mas ser um rato sujo que se joga por cima dos outros, usar sua natureza para o mal, aí já não é uma coisa boa. O homem se abraçou na ilusão de estar sempre acompanhado, pois sua solidão revela os monstros que habitam em seu interior. Certo? Nessa frase a gente revela o quê? Que muito um pensamento também parecido de Schopenhauer, né? Mas também de Nietzsche, que eles preferem ficar na sua própria solidão do que vender as suas almas, entre aspas, de novo, para esses pensamentos cristãos falsos, certo? Porque quando a gente acompanha esse Deus benevolente, parece que a gente é bom, mas no interior a gente não é, nós somos monstros. Todo mundo sabe disso. Você já foi um monstro. Você pode até ter melhorado, mas a gente é natural, isso é da nossa natureza, certo? Só explicar de novo a frase, quando a gente fala que Deus está morto, a gente vai levar para outro niilismo. Deus morreu, certos valores cristãos morreram, mas o que a gente vai seguir agora? A gente está perdido, o que a gente faz? A gente vai para o niilismo reativo, que é uma segunda etapa do niilismo, entre aspas, assim. Matamos Deus, o sepultamos, porém sua sombra ainda vive para nos assombrar, certo? Mesmo que os valores cristãos tenham acabado, eles ainda se escondem pela ciência, pelo racionalismo. A gente vê no próprio iluminismo, diversos filósofos usam da ciência para chegar à verdade, mas a verdade é algo que não pode existir nesse nosso mundo mutável. Então a verdade é algo metafísico, é algo de outro mundo. Então não é algo que deve ser alcançado, sabe? Quando a gente procura a verdade, a gente está procurando valores metafísicos, ou seja, a gente só substituiu Deus pela palavra verdade. Não faz sentido, é como se fôssemos ateus com religião, certo? Esse trono quentinho, esse trono divino só foi substituído pela razão. A razão assumiu o trono divino e a gente agora está tentando buscar ela, mas a gente não consegue. Outra coisa importante de situar que a armadilha do antropocentrismo foi armada e todos sempre caem nela. O que seria isso? A gente vai ter na Revolução Francesa o direito do homem e do cidadão, certo? E pra Nietzsche isso estava errado. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Vocês podem estar pensando, caralho. Perdão pelo palavrão, desculpa. De verdade. Caramba. Nietzsche não gostava do direito, não gostava de uma constituição, de um direito dos homens. Não é isso. Nietzsche acreditava que a gente era mais que isso, certo? Que julgar o homem por ser homem era algo muito banal. Nós tínhamos que ser super-homens além do homem, certo? Que é um conceito que Nietzsche vai usar. A gente tem que superar esse homem. Muita gente pensa que somos racionais, por isso somos os melhores, mas o homem é só uma linha tênue entre o animal e o super-homem, em cima de um abismo, certo? O niilismo passivo. Quando nem a ciência nem a religião dão certo, o que acontece? O homem do niilismo passivo já se cansou de tudo. Ele só quer procurar um mar para se afogar, para finalmente dar tchau a tudo que existe. Mas ele também não tem vontade de fazer isso, ele não tem força para se matar. Então ele só fica aqui. Ele aceita a sua posição na terra e como um cadáver vai apodrecendo até uma hora ele finalmente morrer. Esse seria o niilismo passivo. A gente ignora a vontade de qualquer coisa, a gente xinga a vontade de qualquer coisa. Nós nos tornamos zumbis nesse mundo. Nós lamentamos o passado e ignoramos o futuro. É um dos niilismos mais perigosos e que Schopenhauer passou por ele, Nietzsche passou por ele, mas Nietzsche conseguiu dar a volta por cima. Como é que Nietzsche vai fazer isso?
A gente tem o último, o niilismo ativo. Como a gente vai derrotar o niilismo, né? Negamos Deus, negamos a ciência, negamos a tudo. Onde chegamos? Como que derrotar o niilismo passivo? Como sairemos dele? Com outro niilismo, certo? Se a gente usar o niilismo contra o niilismo, a gente consegue sair daqui. O eterno retorno vai ser uma das principais razões da gente conseguir vencer esse niilismo. O que seria o eterno retorno? Suponhamos que um demônio, né, chega furtivamente a você e lhe diz: você viverá essa vida milhares e outras milhares de vezes, com as mesmas dores, com os mesmos sofrimentos, com os mesmos prazeres, com as mesmas felicidades. Você viveria essa vida de novo sem arrependimento? Pense em você que está assistindo. Essa vida que você já viveu, se você tivesse que viver ela milhares e milhares de vezes de novo, com as mesmas dores, os mesmos prazeres, você viveria ela de novo? Você se arrependeria de viver ela de novo? Se a resposta é não, parabéns, você já está no caminho certo. Se você não se arrepende de viver essa vida porque você está vivendo certo, o eterno retorno aposta no nosso mundo, certo? Em vez de procurar outros mundos, um mundo cristão, um mundo inteligível, para explicar, né, para ter recompensas, a gente já tem recompensas aqui. Seria a jornada do caminho, certo? Nós devemos seguir sem nossos guias, quebrar os nossos ídolos antigos. A gente quebra totalmente com o cristianismo, a gente quebra com essa visão platônica e a gente segue a nossa jornada. A gente define o ponto que nós iremos chegar, caminhamos até ele, aproveitando o momento, aproveitando o que está em nossa volta, certo? Temos que chegar ao super-homem, né, além do homem, e é assim que a gente vai ter. A gente tem que aceitar o eterno retorno, viver o amor fati. O que seria o amor fati? O amor fati é aceitar o destino, aceite o destino como ele é. Pode ser ruim, o caminho pode ser ruim às vezes, pode ter espinhos no caminho, pode ter, mas você vai passar por eles uma hora. E assim que você passar, você vai continuar seu caminho, suas felicidades, certo? A gente tem que ter vontade de potência, a gente tem que ter tesão pela vida, a gente tem que ter vontade de viver. Se a gente negar tudo que existe, também não vai dar certo. A gente tem que negar certas coisas. Mas o nosso mundo é importante. A gente não pode negar o nosso mundo. A gente tem que viver a nossa vida, porque ela é a nossa única vida. A gente só vai viver uma vez. A gente tem que atravessar essa barreira do homem e chegar ao super-homem. A gente tem que acabar com esses valores falsos, criar nossos próprios valores. A gente tem que se respeitar, não porque nós somos humanos, mas nós entendemos o respeito. Eu entendo você como a criatura linda que você é e eu te respeito. Não te respeito apenas porque você é uma mulher, ou porque você é um homem, ou porque você é uma criança, ou porque você faz parte da humanidade, mas porque eu sei quem você é, porque você é uma criatura linda, como qualquer outra, como... Certo, não é menosprezando os seres humanos, muito pelo contrário. Nós somos criaturas racionais. Isso pode nos tornar maléficos, mas também pode nos mostrar o lado bom de tudo, certo? Queria que vocês fizessem essa reflexão em casa sobre o eterno retorno. Sua vida que você viveu, você viveria ela novamente? Pense nisso. Quando você for fazer suas decisões, aproveite o mundo carnal, esse nosso mundo, certo? Se você tá, eu sei que quem tá assistindo provavelmente tá no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Você tem que estudar. Não tô falando pra você abandonar o colégio pra ir em festa, não. A gente tem que estudar, a gente tem que aprender conhecimento, né? Como a gente viu, a verdade seria metafísica, mas o conhecimento, ele é real no nosso mundo. A gente tem conhecimento, criação de conhecimento, a gente tem que conhecer, tem que saber. Não necessariamente a verdade, mas as noções sobre as coisas, os conceitos. Mas tô falando pra você, quando essa quarentena acabar, saia um pouco de casa, olha a natureza, reflita, questione, filosofa. Use a filosofia do seu favor. Filosofia é uma matéria maravilhosa, você precisa enxergar isso. E eu vou indicar uma série e um filme aqui pra vocês assistirem. Ambos tem na Netflix, correto? Merli é uma série, né, de um professor de filosofia. Tem vários ensinamentos legais, uma série bem engraçada pra descontrair mesmo.
E A Sociedade dos Poetas Mortos, que é uma série engraçada também, mas tem bastante um foco filosófico sobre a liberdade, sobre o pensamento livre, certo? Gostaria muito que vocês assistissem, me dessem um retorno desse filme, falassem assim nos comentários, gostei do filme, tal, 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 isso que foi o que eu achei. Ficaria muito grato, vou responder a todo mundo, vou ver o comentário de todos, certo? Queria agradecer a vocês aí por estarem sempre apoiando a Liga Estudantil. A gente faz de tudo para que vocês consigam ganhar conhecimento, assim, vocês consigam entender o conteúdo. Se eu falei algo muito confuso, me desculpe. Excitação por causa desse tema maravilhoso. Mas é só você vir falar comigo que eu vou te ajudar. Vou rever os conceitos com você. E tamo junto, é isso. Um beijo a quem assistiu e muito obrigado pela participação.